Olá, meus amados, graça e paz, sejam todos bem-vindos ao canal mais uma vez. É um prazer poder trazer uma reflexão da palavra de Deus para poder abençoar a tua vida, a tua casa e toda a tua família. De tempos em tempos surgem aí novas palavras, né? Algumas palavras ficam sendo citadas por muitas pessoas e hoje eu quero falar um pouco sobre a tal da empatia, né? A gente ouve muito falar, tem que ter empatia, que quer dizer se colocar no lugar do próximo, sentir a dor do próximo, entender o que o próximo está passando. Numa linguagem bíblica, essa palavra poderia ser traduzida também como compaixão. É o que a gente vê muito, principalmente na pessoa do Senhor Jesus Cristo, que ele sentia compaixão dos necessitados, compaixão dos sofredores. E é sobre isso que eu quero falar um pouquinho com vocês hoje, sobre essa questão de entender as pessoas, se fazer entender. Eu vejo um erro muito comum acontecendo, eu não acredito que seja só nos dias de hoje, eu acho que desde que o homem é homem, que é a dificuldade de se comunicar. As pessoas têm a dificuldade de se expressar, de se comunicar e de se fazer entender. E tem aquelas outras pessoas que têm dificuldade de entender o que o outro está passando, o que o outro está sentindo, o que o outro está querendo falar. E nós precisamos aprender com a palavra de Deus, que é o manual da vida, como lidar com essa situação, como a pessoa se fazer entender, conseguir transparecer os seus sentimentos, passar o que ela está sentindo e como a pessoa do outro lado poder receber isso e poder entender. Eu vou pegar como base bíblica para falar sobre esse tema. Em 2º livro dos Reis, capítulo 4, versículo 8, vai relatar a história de uma mulher que ela era rica, ela era uma mulher importante, só que ela não tinha filhos. Conforme ela começa a conversar com o homem de Deus, o profeta Eliseu, ela prepara um quarto lá na casa dela, um cantinho para que ele possa, quando passar por lá, descansar um pouco, repor as suas energias. E certa vez Eliseu chamou-a e disse, olha, daqui 1 ano você vai ter um filho. O marido dela já era velho, provavelmente não conseguiriam engravidar naturalmente falando, só que Eliseu profetizou e 1 ano depois essa mulher estava abraçando o seu filho. Só que com o passar do tempo, o menino já estava ali, né, um adolescente, uma criança, e ele morre. Esse menino morre no colo da mãe, e claro que eu sempre digo isso quando eu ministro a palavra, quando eu converso com algumas pessoas, eu acredito que a pior dor, ou a maior dor que uma pessoa pode sentir é de perder um filho, né? E essa mãe perde o seu filho, o único filho, um filho que foi promessa de Deus sobre a vida dela, um milagre de Deus, e ela perdeu. Com isso ela chama o marido dela, manda preparar ali o meio de transporte para que ela possa ir até o homem de Deus. E nesse caminho, quando ela está chegando até o homem de Deus, o servo de Eliseu, Geazi, ele vê a sunamita, o Eliseu diz, olha, tá aí a mulher sunamita, pergunta para ela se está tudo bem com ela, com o esposo, com o filho. E quando Geazi chega até ela e pergunta se está tudo bem, ela diz, sim, tudo vai bem. E aí ela chega até o profeta, o Eliseu, o homem de Deus, e ela se lança aos pés dele. Nisso, o servo do profeta Eliseu, Geazi, chega para tentar tirar ela dos pés do profeta. E aí é o que eu quero te chamar a atenção. Quando o profeta diz assim, deixa ela, porque a alma dela está angustiada e Deus não me revelou nada a esse respeito. Então eu quero falar primeiramente com você que está angustiado, com você que está triste, com você que está aí, você não está legal, né? Você se conhece, você sabe, talvez você me ouça agora dizendo, pastor, sou eu essa pessoa. Eu não estou legal, eu estou chateado, eu estou magoado, eu estou triste. Eu quero primeiramente te ajudar a você entender que nem todo mundo sabe o que você está sentindo. As pessoas não têm bola de cristal, Deus não revela tudo para todo mundo. Veja que Eliseu era um grande profeta. Eliseu é um homem que Deus revelava muitas coisas para ele. Ele sabia aonde o exército inimigo estava agindo, aonde o inimigo estava preparando um acampamento. Certa vez o próprio servo dele, Geazi, contou uma mentira para ele e Eliseu falou, olha, eu sei o que você fez, meu espírito estava com você. Então Eliseu ele tinha revelação de muitas coisas, mas ele não conseguiu, Deus não deu para ele a revelação dos sentimentos daquela mulher, senão quando ele a vê se lançando aos pés dele e chorando muito. Então é preciso a gente entender que as pessoas não sabem o que a gente está sentindo. Tem muita gente que está magoada, que está triste e ela acha que as pessoas têm a obrigação de saber o que elas estão sentindo sem ao menos elas falarem. Então é necessário que você que está magoado, você que está triste, converse com as pessoas.
Fala para elas ou para ela, para quem convive com você, como você está se sentindo. Às vezes a pessoa fala, as pessoas não me entendem, as pessoas não sabem o que eu estou passando. Realmente, talvez não vão te entender e não vão saber nunca, porque você não se comunica, você não sabe falar com as pessoas. Hoje em dia tem uma mania muito feia, pelo menos eu acho, que é de ficar postando coisas em status. As pessoas pegam os status, as redes sociais e fica lá lamentando ou jogando indiretinha e acha que com isso as pessoas têm que saber o que ela está sentindo. Não, você tem que abrir o coração, você tem que falar. Aquela mulher, quando ela chegou aos pés do profeta, que ele sentiu que ela estava angustiada, ela abre o coração para ele. Ela diz, homem de Deus, eu não pedi para o senhor nenhum filho, falei para o senhor não me enganar. Já que o senhor me deu um filho, agora ele está morto lá na cama. Ela deixou ele na cama do profeta Eliseu. Ela disse, agora eu preciso que o senhor vá lá e dá um jeito, eu não aceito perder esse meu filho. Então ela está sendo clara, ela está abrindo o coração para o profeta. E ela está contando o problema dela, o que ela está sentindo. Então, vou repetir, fale com as pessoas, abra o teu coração. Imagina você ir num consultório aí de um psicólogo, um psiquiatra, sei lá, alguém que trabalha com a cabeça, né, com as emoções da pessoa, e você deita lá no divã, no sofá, ou se assenta lá e não fala nada. Não tem como ninguém ajudar uma pessoa que não abre o coração, que não diz o que está sentindo. Então, se você quer realmente que as pessoas entendam o que você está passando, procure conversar, procure abrir o coração. E agora eu quero falar com o outro lado, com pessoas que ouvem a angústia das outras e às vezes não tem empatia, não sente compaixão, não se coloca no lugar. Né? A gente hoje ouve muito falar, tudo é mimimi, a pessoa está se fazendo de vítima, está se fazendo de coitada. E eu entendo que sim, tem pessoas que realmente são mais frágeis, pessoas que qualquer coisinha dói, qualquer coisinha se magoa, mas mesmo essas pessoas precisam de carinho, precisam de atenção, precisam de amor, precisam ser entendidas. Tem pessoa que você diz, parece criança, e sim, tem pessoas que não amadureceram, tem pessoas que a mentalidade dela ainda é a mentalidade de criança, talvez porque os pais não a compreenderam quando era criança, talvez porque não tiveram pais, talvez porque não teve alguém que ajudasse ela a crescer, ela a amadurecer. E hoje sim, nós vemos pessoas de idade com uma mentalidade infantil. Uma pessoa que tudo é vítima, tudo é coitada, tudo chora, tudo reclama. Eu sei que é difícil lidar com essas pessoas, mas é preciso ter paciência, é preciso ouvir. Essa é a nossa maior dificuldade. As pessoas falam dos seus problemas e a gente diz, para de frescura. Isso aí é frescura. Não, vamos entender as pessoas. Vamos abraçá-las, vamos orar junto com elas, vamos dar um ombro amigo e dizer, olha, eu estou entendendo o que você está passando, eu estou sentindo o que você está sentindo e eu estou aqui junto com você. E ajude essa pessoa a amadurecer, porque é muito fácil você ou nós falarmos assim, essa pessoa é infantil, é muito mimimi, a pessoa está se fazendo de vítima. É muito fácil eu falar isso, mas o que eu estou fazendo para ajudar essa pessoa a deixar de ser uma pessoa mimizenta, né? O que eu posso fazer para que essa pessoa amadureça, para que ela cresça? Primeiro passo, ouvir, entender, fazer perguntas, sabe? As pessoas não fazem mais perguntas, as pessoas só julgam. Você é isso, você é aquilo. Pergunta, por que você está assim? Será que você não pode pensar isso diferente? Será que não tem uma saída? Vamos pensar junto? Será que essa situação é tão ruim mesmo? Será que é o fim do mundo como você está imaginando? Porque tem muita gente hoje potencializando o problema. O problema é desse tamanho, só que a pessoa enxerga como se fosse um monstro. E aí cabe a quem está mais ligado em Deus, quem tem a mente um pouco mais aberta, a visão um pouco mais aberta, fazer com que essa pessoa enxergue que o problema não é tão grande assim. Que na verdade, e eu falo muito isso e vivo isso, na maioria das vezes o problema não é nenhum problema. O problema é como nós enxergamos a situação. Se você só virar às vezes um pouquinho a ótica, você vai ver que o problema não é tão grande assim. Você vai ver que o problema não é tão difícil dessa forma. Mas tem gente que ainda não enxerga dessa forma, não enxerga dessa maneira. E cabe a quem tem essa visão procurar ajudar as pessoas. Eliseu foi lá depois, na casa da mulher sunamita, e ele ressuscitou o filho dela. Ele trouxe o filho dela de volta. Eliseu poderia dizer, mulher, fazer o quê? Seu filho morreu, não tem mais o que fazer. Se conforma. Como dizemos hoje, né? Aceita que dói menos, a vida é assim. Mas não, ele falou, eu preciso ajudar essa mulher. Eu preciso dar um jeito de acabar com esse sofrimento dela. E ele foi lá e resolveu essa situação. Então a palavra hoje é essa. Primeiro, abra o teu coração, o que você está sentindo, converse com as pessoas.
Eu sei que tem gente que me ouve agora e vai dizer, pastor, eu até tento, mas tem gente que não sabe me ouvir. Eu tento conversar com meu marido, eu tento conversar com a minha esposa, eu tento conversar até com meu pastor, às vezes, com um amigo, mas ninguém me entende. As pessoas só sabem me criticar, só sabem me julgar. Então fala com o Senhor em primeiro lugar. Fala com o Espírito de Deus, que Ele te entende e Ele vai te ajudar. E segundo, aprendamos a ouvir as pessoas, a entender e, de alguma forma, tentar ajudá-las se ela quiser ajuda. Porque eu também tenho aprendido nesses anos de pastor, aconselhando pessoas, que tem gente que ela não quer ajuda. Tem gente que só quer falar. Ela só quer desabafar e ela precisa de alguém só para ouvi-la desabafando. Ela vai falar, vai se sentir mais leve e pronto, ela vai embora feliz da vida. Então, tenha a sensibilidade de entender o que a pessoa quer. Se ela quer a sua ajuda ou se ela quer só desabafar. Entenda, talvez ela não peça ajuda abertamente, mas nas entrelinhas, nas palavras que ela fala, você vai perceber que ela está pedindo socorro. Às vezes não é nem ajuda, ela está clamando por um socorro de Deus. Então a minha oração é que você tenha sabedoria, paciência, graça para falar o que tem que ser falado, para ouvir o que tem que ser ouvido e para ajudar as pessoas que precisam ser ajudadas. Se essa mensagem faz sentido para você, compartilhe esse vídeo com outras pessoas, verifique aí se você está inscrito no canal, se não tiver, inscreva-se, deixa aí o seu joinha, o seu like e até uma próxima no nome do Senhor. Um forte abraço do Pastor Cleiton e até lá.